Sabe quando você está a um passo de conquistar tudo aquilo que sempre sonhou, mas existe um adversário oculto que atrapalha essa sua conquista? Eu venho estudando ao longo dos anos a lei da atração, a física quântica, trabalhando muito as minhas crenças, agindo diariamente para atingir os meus objetivos, e eu cheguei nesse ponto aí que você está. Eu também encontrei esse adversário. Mas eu só consegui me libertar quando eu tomei consciência dele. Você está nesse momento que você já conseguiu visualizar no seu campo uma possibilidade para atingir os seus objetivos. Você já pediu ao universo, já começou a se mover para isso, mesmo sem saber para onde está indo. A sua intenção é vencer. Mas de repente, vem aquele pensamento intrusivo que ninguém chamou, falando: será que vai dar certo? Será que isso é para mim? E se for tarde demais? E se eu não merecer? O que eu estou falando é sobre esses pensamentos intrusivos que vêm sempre antes de uma conquista. É como sua sombra psicológica, inconsciente. Ela quisesse dar o último suspiro antes de te fazer desistir. Sabe esse exemplo de uma pessoa que cavou, mas cavou, e quando chegou a 1 centímetro de conseguir achar a mina, desistiu? Isso fala exatamente da sombra, que é o seu adversário. Desde criança, a gente ouve o diabo, né, dizendo que ele nos desvia do caminho certo. É o diabo. Mas você sabe o que significa a palavra diabo? Vem da palavra díade, que significa 2. É um conceito geométrico que representa a dualidade, a separação, a divisão. E nós humanos temos essa divisão. Consciente, inconsciente, claro, escuro, noite, dia, vida, morte. E Jung já falava do processo de individuação, que todos nós vamos passar para tornarmos um ser indivisível. Então, lutar contra esse diabo nada mais é que lutar contra nós. A parte inconsciente da psique, aquele vespeiro interno que a gente não quer mexer. Não é eliminar esse adversário, mas é admiti-lo. Então, ter pensamentos contrários ao que se quer, seja por medo, insegurança, é normal. O problema é quando essa sombra fala mais alto. E aí, então, desistimos. Exatamente quando se está a 1 centímetro daquela mina que eu falei lá atrás, a sombra ataca. Pesquisas do Heart Magic Institute afirmam que o coração gera um campo magnético 60 vezes mais forte que o campo cerebral. Que loucura! Então, quando você sente alegria, gratidão, isso irradia muito mais do que um pensamento forçado. Por isso que repetir pensamentos positivos não vai trazer o que você deseja se você não estiver realmente sentindo. Por isso, atraímos o que desejamos pela vibração, independente da circunstância. O momento que você está mais perto de vencer, mais forças internas, externas, elas ficam tentando paralisar. Pessoas de sucesso não têm mais coragem que todos. Elas apenas aprenderam a dominar seus sentimentos. E quando domina o sentimento, domina o seu destino. Coragem.